Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu trago um super bizu para vocês. Eu preparei este mapa mental para explicar todos os transportes que acontecem através da membrana plasmática. Então, uma aula muito solicitada. Sempre tem estudante me pedindo resumos. Professor, manda um resumão aí, um super mapa mental de todos os transportes para que eu possa organizar o meu raciocínio. Lembrem-se, antes de você se aprofundar em qualquer um desses transportes, é importante você saber quais são os que existem. Eu, mesmo quando eu vou estudar, eu sempre entendo, bom, eu tenho que começar a estudar aqui e terminar aqui, então eu vou passar por tudo isso. Ok, já entendi o que eu tenho que estudar, agora eu vou me aprofundar. Então essa aula é para a gente falar de todos os transportes com vários detalhes. Então uma aula muito importante dentro de citologia, por quê? Você tem que se lembrar que todas as células procarióticas ou eucarióticas possuem uma membrana plasmática. A membrana plasmática é um envoltório que é comum a todas as células. Célula tem membrana plasmática. E a membrana plasmática é formada por uma bicamada de fosfolipídios e também tem proteínas, sejam elas periféricas ou integrais, aquelas que atravessam a membrana plasmática. Agora te liga, você sabe que dentro das nossas células, por exemplo, células animais, tem várias organelas, várias estruturas que estão funcionando a todo momento. Ora, as substâncias têm que entrar na célula para que faça o metabolismo. E, consequentemente, tem, seja o lixo celular ou secreções, substâncias que serão utilizadas em outra parte do nosso corpo, tem que sair da célula. Então, poxa, tu fala que entra e sai. Tá, mas vamos lá, entra e sai significa que passa pela membrana plasmática, tudo bem. Só que tu já parou para pensar que não poderia ser tudo livre? Entra qualquer coisa e sai qualquer coisa da membrana plasmática. Isso não acontece. Ela tem que selecionar aquilo que entra e aquilo que sai. E é óbvio também que não é todos os transportes que acontecem pela bicamada de fosfolipídio, ou todos os transportes que acontecem por proteínas. Dependendo da substância que entra ou que sai, vai ser levada por um transporte diferente. Então é isso que você tem que entender. Vamos abaixar mais um pouquinho, você dá aquela pausa bisurada, tira um print, copia e depois a gente continua a aula. Beleza, pausou, printou, copiou, feito. Aí está. Então, gurizada, olha só, não se assustem. A primeira impressão que dá, professor, é um monte de coisa, um monte de palavra. Não, tá tranquilo, eu vou explicar para vocês. Então tem basicamente 3 tipos de transportes através da membrana. O transporte passivo, o transporte ativo por proteínas, normalmente chamado apenas de transporte ativo, que é a bomba de sódio e potássio, tem outros que eu vou falar para vocês. E também tem o transporte ativo por vesículas, que normalmente é chamado apenas de transporte por vesículas. Então tem esses 3. Quando você está estudando transporte por membrana, você vai ter que se entender. Eu conheço o transporte passivo, eu conheço o transporte ativo e eu conheço o transporte por vesículas. É óbvio que eu tenho aula específica e aprofundada para cada um desses transportes. Então depois de assistir essa, você, professor, eu quero me aprofundar um monte dentro de transporte passivo ou de ativo, você entra na aula específica desse transporte. Mas tudo bem, beleza. Então você sabe que tem esses 3 transportes. A primeira coisa que você tem que saber é a diferença entre cada um deles. Primeiro, o transporte passivo, o nome sugere que não gasta ATP, porque ele é passivo. Ele vai a favor de um gradiente de concentração. Ou seja, as moléculas simplesmente vão sendo empurradas. É como se tu joga um balde de água aqui, a água vai se espalhar pelo chão porque ela está indo a partir da corrente. Ou seja, vai de um meio hipertônico. O que significa hipertônico? Tem muito soluto. Imagina, tá cheio de sal aqui, lá tem pouco sal. Então, é transporte passivo, eu vou simplesmente para cá, de onde tem mais para onde tem menos. Por isso que vai a partir a favor de um gradiente de concentração. Eu vou falar da osmose aqui, que tem uma coisinha que confunde os estudantes em seguida. Tranquilo, transporte passivo. E o transporte ativo? Ele está falando que é ativo porque gasta ATP. Tanto o ativo por proteínas quanto o ativo por vesículas vai gastar ATP, porque o nome ativo sugere que gasta energia. Então grava essa que é uma informação importante. No transporte ativo por proteínas, vai contra o gradiente de concentração. Ou seja, imagina que tem pouco sal aqui. Estou falando do sal como uma maneira genérica. Tem pouco sal aqui e tem muito sal lá. Cara, o sal vai ter que dar onde tem menos para onde tem mais. Ou seja, contra o gradiente, porque a tendência seria eles virem para cá. Da onde tem, a partir do passivo, eles teriam que vir para cá para equilibrar. Mas o transporte ativo fala, cara, temos pouco aqui. Ainda assim, eu vou jogar mais sal para lá.
vou jogar mais. E ele vai, pá. E para que isso aconteça, vai gastar energia, vai gastar ATP. Por isso que a gente fala que é contra o gradiente de concentração. E o transporte ativo por vesículas, a gente nem fala sobre gradiente de concentração, porque é um transporte bem peculiar. Ele deforma a membrana plasmática. Imagina uma bactéria, vem uma célula de defesa do teu corpo. Tá? E tem uma bactéria, ele fala, essa bactéria não tá boa aqui, vamos ter que destruir ela, que barbaridade. Aí a célula vai chegar na bactéria e vai ter que botar ela para dentro para organelas, como os lisossomos, digerir essa bactéria, destruir ela. Só que uma bactéria é uma célula formada por uma bicamada de fosfolipídio com proteína, então é muito grande uma bactéria. Ela não passaria pela bicamada de fosfolipídio, não passaria por proteínas. Ela passa por vesículas, então ocorre essa deformidade, emitindo os pseudópodes ou até não emitindo pseudópodes, que tem também esse tipo de transporte. Então falou por vesícula, é formada uma vesícula e isso obviamente também gasta ATP. Agora vamos destrinchar aqui, dentro do transporte passivo, que não gasta ATP, tem a difusão e tem a osmose. A diferença entre difusão e a osmose é que na difusão quem passa é o soluto. O que é o soluto? São sais. E o que é o solvente? Porque na osmose quem passa é o solvente. Solvente é aquele que dissolve o soluto. No caso da osmose, o principal solvente é a água. Então pensem que quando a gente fala passa o solvente, significa que passa a água. Lembrem-se disso. Mas claro que o solvente pode ser qualquer substância que dissolve o soluto. E o soluto pode ser o sal, pode ser o potássio, pode ser qualquer molécula que a gente chama daí nesse caso de soluto. Muito bem. Falou em difusão agora, que passa o soluto, passa o sal. Pensa assim, passa o sal. Tem a simples e tem a facilitada. A difusão simples, pensa assim, é uma difusão simples. Esse soluto vai passar diretamente pela bicamada de fosfolipídio. Eu vou vir para cá agora. Passa pela bicamada de fosfolipídio. Então diretamente tem aqui, bicamada de fosfolipídio, tem que sair daqui, tem que ir para lá e fala assim, pá, acabou. Agora, a difusão facilitada, grave assim, tem um carinha para facilitar. Então é novamente o soluto passando sem gastar energia, a partir, seguindo um fluxo de favorável do gradiente de concentração, então ele segue, só que por ser facilitada, tem alguém para facilitar. Quem é? São as proteínas. Então o soluto vai passar, só que em vez de passar pela bicamada de fosfolipídio, ele passa por proteínas integrais de membrana. Pronto. Óbvio. Tranquilo. Lembrando que a difusão é do meio hipertônico para o meio hipotônico. Tudo bem, tranquilo. Hipertônico e hipotônico, a gente também tem aula explicando esses conceitos. Lembre-se que um meio é hipertônico e outro é hipotônico, porque esse aqui tem mais sal, ou seja, mais soluto do que o outro. Então a gente compara os dois meios. Hiper tem mais sal, hipo tem menos sal em questão de concentração. É só isso. Beleza. E a osmose, como eu falei para vocês, quem passa não é o soluto, e sim o solvente. E ela pode ser água, por exemplo, pode passar tanto pela bicamada de fosfolipídio, quanto por proteínas, a gente chama de aquaporinas, no qual a água passa por ali. Agora, olha a peculiaridade. A osmose vai do meio hipotônico para o meio hipertônico. Porque nesse caso, imagina que tem uma membrana semipermeável aqui. E aqui tem pouquíssimo sal, aqui lá tem muito sal. Muito sal, pensa assim. E a mesma quantidade de água. Cara, se o sal não vem para cá, é a água que vai para lá. Do meio que tem menor concentração para o meio que tem maior concentração. Por quê? Para equilibrar. Tem até uma força osmótica que a gente pode calcular sob essas condições. Mas beleza? Então osmose é um tipo de transporte passivo. Quem passa é o solvente. Difusão, quem passa é o soluto. Simples é simplesmente pela bicamada de fosfolipídio, facilitada por proteínas. Ok. Agora vamos para o transporte ativo por proteínas. Gasta ATP e é contra o gradiente de concentração. O principal exemplo do ensino médio, até mesmo da faculdade, é a bomba de sódio e potássio. Mas existem outros, todos com o mesmo padrão, que vai passar o soluto, obviamente, no caso da bomba de sódio e potássio, o sódio, Na, e o potássio, que são passados, e se dá por proteínas, obviamente. Agora, como eu disse para vocês, ele vai contra o gradiente de concentração, ou seja, tem pouco sódio aqui. E lá tem muito. Mesmo assim, eu vou pegar o pouco sódio que tem aqui e vou jogar para lá. O potássio aqui tem pouco, lá tem muito. Mesmo assim, eu vou pegar o potássio e vou jogar lá para dentro da célula. Isso é uma loucura. Isso para acontecer tem que gastar energia, porque vai contra, como tu nadar contra a corrente. É complicado. Mas a nossa célula dá um jeitinho. Então, claro que existem outras bombas. A bomba de iodo, bomba de cálcio, essa aqui é a bomba de sódio e potássio.
Lembre-se, todas caem nessa mesma classificação aqui, o que vai mudar daí é o funcionamento dela quanto às substâncias que passam ou que voltam. Ok, te liga que na bomba de sódio e potássio entra na célula 2 potássios e na mesma leva saem 3 sódios. Na verdade, primeiro saem 3 sódios, depois entra 2 potássios. E para isso, gasta energia. Perceba que nós temos uma aula para explicar detalhadamente a bomba de sódio e potássio e falar a função dela, o mecanismo, passo a passo, tudo detalhado que você pode assistir à nossa aula também. Então, nesse caso, é do meio hipotônico para o meio hipertônico, ou seja, o potássio. O potássio está no meio hipotônico dos potássios e vai lá para onde tem a galera, muita galera de potássio, ou seja, do pouco para o muito. A mesma coisa do sódio, onde tem pouco para onde tem muito. Só que enquanto que o sódio sai, o potássio entra, mantendo concentração maior de sódio fora e de potássio dentro da célula. Bizu, tranquilo. Agora vamos para o transporte por vesículas. Como eu falei para vocês, gasta ATP e deforma a membrana plasmática. Tem 2 tipos básicos, tá? Grandiosos, podemos dizer assim, ou é para dentro ou é para fora. Endocitose é quando o transporte ativo por vesículas põe para dentro da célula, barbada. E exocitose é quando põe para fora. Fácil, né? Sim. Dentro da endocitose, ou seja, o transporte por vesículas que põe para dentro da célula, tem 2 tipos. Pode ser a fagocitose, que emite pseudópodes, tá? Então são falsos pés, que engloba, por exemplo, uma bactéria e traz para dentro. Então, olha só, é com pseudópodes e isso aqui serve para partículas sólidas, como é o caso de uma bactéria. Tranquilo. E o que é a pinocitose? Também é para dentro da célula, mas sem pseudópodes, não emite os falsos pés. Simplesmente a membrana faz assim, zuf. E aqui neste caso não são partículas sólidas, são partículas dissolvidas. Tá? Não deu para escrever até o final ali, porque não tem mais final, acabou ali. Então é partículas dissolvidas em líquido, em alguma solução que põe para dentro da célula. Então essa é a básica diferença. Se você vê um desenho com pseudópodes, botando para dentro é fagocitose. Sem pseudópodes é pinocitose. Beleza. E para fora da célula, que é a exocitose, tem basicamente 2 tipos de transportes. Um é a secreção. A secreção é uma substância, um hormônio, uma proteína, né, uma enzima que a tua célula produz, que o teu corpo vai utilizar. Então é para usar. É algo bom, pá. Produzir aqui, vai ter que... Tipo, uma enzima digestiva, ela foi produzida dentro de uma célula, depois saiu para fazer a digestão no teu intestino. Então tá tranquilo, isso é secreção. Ok? E o que é a excreção? Excreção também é conhecido por plasmocitose ou defecação celular. É alguma coisa para eliminar do corpo. Fala, pô, põe fora, é o lixo. Porque proveniente do... É que nem nós, a gente come, a gente vai depois faz xixi e vai dar um número 2 também no vaso ali. Tranquilo, né? A tua célula também. Não que ela vá soltar um sorete lá, mas a partir do metabolismo dela vai gerar algum resíduo, e esse resíduo não é bom para dentro da célula, não é bom para a célula ou para o corpo. Então ele é eliminado da célula e ele vai ser eliminado do corpo, por exemplo, pela urina. Então aqui é a excreção do nosso corpo. Beleza? Tranquilo. Esse é o mapa mental. Aqui engloba todos os transportes da mala bem completo. Professor, existe outro tipo? Como eu falei para vocês, claro, tem outras bombas, mas todas são transporte ativo por proteínas. Bomba de iodo, bomba de cálcio, entre outras que existem. Transporte passivo, transporte ativo por proteínas e por vesículas. Lembrando, não se esqueça, esse transporte pode ser chamado simplesmente de transporte por vesícula. Esse simplesmente por transporte ativo. Mas para não confundi-los, eu coloquei transporte ativo porque ambos gastam energia. Energia é o ATP. Professor, o que é ATP? Temos aula sobre ATP também. É a adenosina trifosfato, é a molécula energética da nossa célula, que é produzida na respiração celular, lá dentro da mitocôndria, ou na fermentação que acontece no citoplasma. A gente precisa do ATP. É a molécula glicose. Tem uma glicose. Olha que interessante. Professor, conta aí para nós. Então, beleza. Tu come o pão é digerido, amido, maltose, glicose cai na corrente sanguínea e tem que entrar numa célula. Entra para o transporte através da membrana, entra lá no citoplasma, está no citoplasma, sofre glicólise, cada um dos piruvatos entra na mitocôndria, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, 30 e poucos ATP são liberados. Esse ATP foi tirado da energia, a energia que está no ATP foi tirada da molécula de glicose, que a gente utiliza agora. E a molécula de glicose estava numa planta, por exemplo, no arroz. Comi arroz. Beleza, tu comeu arroz. Esse arroz vem de uma planta. Essa planta armazenou
esse amido a partir da energia que ela conseguiu produzir a mais pela fotossíntese. Olha que louco! Então ela fez fotossíntese, usou energia e que ela não usou, ela armazenou. E essa energia da fotossíntese que ela fez, agora vamos viajar legal, veio do sol. Opa, então o que tu comeu, o que entrou na tua célula para o transporte, que fez tu produzir ATP, veio do sol, porque a planta armazenou, transformou energia luminosa em energia química, fez o amido, depois isso caiu na tua boca, chegou dentro da tua célula. Olha que coisa mais bonita do que isso. Lembrando que quando tu faz a respiração celular, tu quebra a glicose e os 6 carbonos da glicose são liberados na forma de CO2. Põe para fora. O que tu põe para fora é a quebra da glicose. E a planta usa esse CO2 para montar depois a glicose novamente. Libera o gás oxigênio que tu põe para dentro, olha, e que é necessário para tu quebrar a glicose também. Biologia é linda, não é? Vai dizer, cara. Se eu fico aqui pensando, eu começo até a chorar aqui. Porque a gente começa a falar e ver que o troço é tão bonito, que está tudo encaixado, está tudo tão bonito, né? E a gente tem que fazer um mundo cada vez mais bonito para as novas gerações. Conto com vocês para isso. Não se esquece, estamos sempre juntos. E o teu destino depende de você. Então o teu sonho depende da tua vontade de realizar. Teus pais podem te ajudar, teus amigos, teus irmãos, o professor pode te ajudar. Mas se você não lutar o suficiente, você não consegue. E cada um tem um fardo, cada um tem uma dificuldade. Tem gente que tem que trabalhar, estudar, e isso é muito difícil. Mas você consegue, porque não tem dificuldade que você não consiga superar. Para alguns é maior a dificuldade, para outros é menor, mas todos nós podemos sair da onde estamos e a cada ano crescer um pouco mais, nos desenvolvermos profissionalmente falando, ou como pessoa mais sustentável, ou de maior conhecimento, ou de maior compreensão da vida. Estamos juntos novamente, coraçãozinho para vocês e até mais. Tchau, tchau.